E aí pessoal, show? Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos então começar a nossa quarta aula em que a gente vai falar sobre negociação, uma das habilidades tão importantes de um profissional aí que deseja fechar melhores vendas. Inclusive, essa aula de negociação, ela é bem próxima, é bem vinculada, vamos dizer assim, vamos colocar assim, que ela está completamente relacionada, melhor dizendo, com vendas, tá bom? Porque a negociação faz parte de um processo de venda, né? Mas eu coloquei separado porque eu acredito que ser habilidades diferentes, ser uma habilidade diferente, apesar de ser relacionadas. Então, beleza. Negociação. Gostaria de começar falando aqui de um pensamento do Pablo Marçal. Talvez você já conheça, se não conhecer, pode seguir o cara, ele é muito bom. Ele vai falar uma coisa muito interessante. Eu assisti isso numa live recente dele, onde ele disse como você se enriquecer em tempos de crise. E ele disse o seguinte, que para você se enriquecer, você precisa de três coisas: saber comprar, saber vender e saber negociar. Eu achei muito interessante, porque quando ele fala de saber comprar, é uma habilidade aí que a gente tem que adquirir para conseguir comprar na hora certa o que a gente precisa comprar. E qual que é a melhor hora de comprar? Quando o preço das coisas estão mais baixo. Por isso que ele diz que a crise é o melhor momento para você se enriquecer, porque o preço das coisas estão mais baixo. Todo mundo está desesperado para vender. Quando tem muita gente querendo vender, aí você consegue comprar isso por um preço mais barato. Então, comprar é uma grande habilidade, comprar na hora certa, comprar com preço baixo. Já ouvi pessoas também falando, consultores financeiros, por exemplo, falando para você comprar, por exemplo, blusa de frio na época de calor, né? Ou quando está acabando o frio e as pessoas vendem aquele estoque que sobrou ali com um preço muito mais barato. Então é uma hora boa para comprar porque você compra barato, tá? Agora, por exemplo, mais um exemplo que eu gostaria de dar. Vamos supor que você vai comprar uma casa e aí você sai para procurar casa à venda. Saiba que se você comprar uma casa pronta, você vai pagar o valor do mercado. A pessoa que construiu aquela casa depois para vender, ela já colocou a margem de lucro que ela quer tirar daquela casa. Ou seja, é muito melhor você comprar um terreno e construir naquele terreno a casa do seu jeito, do seu gosto, e você vai pagar muito mais barato do que uma pessoa que construiu, colocou a margem de lucro dela lá em cima e está vendendo a preço de mercado. É uma estratégia. Por exemplo, tem muitas pessoas que compram em leilões. Então eles compram muito mais abaixo, né? Muito mais abaixo, 20%, 30%, 40% às vezes do valor do imóvel, do bem, no caso ali que está sendo leiloado. Então ele falou isso, esse ensinamento eu acho legal a gente colocar aqui, porque saber comprar na hora certa é muito importante. E também saber vender. A gente falou muito bem aqui sobre como vender, qual que é o ideal, comprar na baixa e vender na alta. Né? Igual ações, investimentos assim que a gente faz no mercado financeiro, é a mesma coisa para as coisas físicas também, para um bem físico. Então, você comprar na baixa e vender na alta é muito bom. Agora você fala assim, como que eu vou saber vender o meu serviço? Como que eu posso vender, entre aspas, o meu serviço na alta? Então, tudo depende da necessidade que o cliente entende que ele tem do seu serviço, da sua escassez, porque quanto mais escasso, mais valorizado é o seu produto ou serviço, e quanto mais você conseguiu gerar valor, a percepção de qualidade, que foi aquilo que a gente falou ali na aula 2, tá bom? Então, quando você consegue valorizar o seu produto ou o seu serviço, você está, entre aspas, aí vendendo na alta, né? Num alto valor. Beleza? E a terceira coisa que ele disse, então, que é saber negociar. Negociar, ó, só reparem o seguinte, que tanto o Roberto Chiniachik, que eu falei ontem sobre ele, quanto o Pablo Marçal, e se você for estudar outros grandes empreendedores também, como Flávio Augusto, por exemplo, eles vão falar sobre vendas. Vendas está sempre dentro da principal habilidade de um profissional que queira empreender o seu negócio e viver do que ama, tá bom? Agora, a terceira coisa que ele comentou é negociar.
Então, o que é exatamente a negociação? E aqui, longe de tentar pensar num termo técnico para isso, eu gostaria de entender junto com vocês o que é negociação. Eu acredito que negociação é quando duas partes estão interessadas na mesma coisa, só que com objetivos diferentes. Por exemplo, tem uma pessoa que quer vender e outra pessoa que quer comprar aquela coisa que essa pessoa está vendendo. Então os dois têm interesse, um tem interesse na venda, o outro tem interesse na compra. Só que quando começa a negociação, quando há um certo impasse, quando alguma coisa que está impedindo essa venda precisa se encaixar, precisa entrar num acordo para que a venda aconteça. Então olha que interessante, por isso que a negociação é uma fase da venda. Se simplesmente a pessoa, você mostrou o seu produto ou o seu serviço e falou qual que é o valor e o cliente falou, então toma aqui, tá pago, começa para mim. Não houve negociação, né? Ali só simplesmente houve realmente a venda, já foi o processo de venda sem necessariamente uma negociação. Mas quando você fala, esse aqui é o valor do que eu estou te entregando, do serviço que eu vou te entregar, e a pessoa fala, poxa, mas está caro. Poxa, mas eu não tenho todo esse valor. Poxa, mas algum impasse acontece que a pessoa tem o desejo de fazer e fala, oh, até quero, mas nessas condições que você me ofereceu eu não consigo. Então aí entra um momento de negociação para tentar resolver esse conflito da melhor maneira possível sem que ninguém saia em prejuízo daí. E essa venda aconteça, porque essa venda e essa compra é interesse dos dois. Então, para que o interesse dos dois seja satisfeito, há um acordo, uma negociação para que isso aconteça. Tá bom? Entendido essa parte aí de negociação, eu queria dizer também que esse impasse que muitas vezes acontece, a pessoa falar que está caro ou que ela não tem condições de pagar daquela forma, não pode fazer à vista, tinha que ver se consegue facilitar, dividir e tudo mais, também pode ser um momento de objeções. Tá? O cliente ele vai falar assim, eu não posso, não quero, não é para mim, será que vai dar certo? Toda dúvida que o cliente coloca, toda insegurança que impede ele de comprar de você é o que a gente chama de objeções. Então é muito importante nós aí como profissionais sabermos quebrar essas objeções. E como que quebra uma objeção? Com argumentos, tá bom? Com argumentos. Então, por exemplo, a pessoa diz assim, ó, está caro. Quem já não ouviu isso, né? Não, está muito caro. Está muito caro, não tem jeito para mim, está muito caro. Aí você vai começar a ouvir o cliente para entender exatamente qual o real motivo dessa expressão, dele estar achando caro. Por que será que ele está achando caro? Porque pode ser porque ele imaginava que seria um outro preço, ele imaginava que seria um preço mais barato, ele já veio com essa expectativa, então expectativa errada, aí a sua argumentação vai para comparar essa expectativa, né, nivelar essa expectativa. Pode ser, por exemplo, falta de dinheiro mesmo, às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, que não tem condições, ela até quer, mas não tem condições. Pode ser porque a pessoa está te desvalorizando, ela quer defender os direitos dela, quer levar vantagem em tudo, então ela quer te desvalorizar, falando que você está caro. Então você tem que, nesses argumentos, nesse momento, na verdade, fazer perguntas para o seu cliente para entender qual o real motivo dele estar achando que está caro. Então se você fala, por exemplo, está caro comparado a quê? O que você está comparando, qual é a sua expectativa e que fez com que você chegasse a essa conclusão? Ou aí a pessoa também pode falar, pô, mas falta, eu realmente não tenho essa grana, eu quero muito fazer, mas realmente não tenho. Procura entender. E quanto mais perguntas e ouvir, quanto mais ouvir e perguntar, a gente falou isso também sobre vendas, quanto mais você tiver essa habilidade de fazer a pergunta certa para o teu cliente, mais ele vai dando respostas que você vai poder utilizar para formular os seus argumentos. De repente ele fala, pô, eu não tenho esse dinheiro agora, eu queria muito, mas eu não tenho esse dinheiro agora. Aí, de repente, é um curso que você está ensinando o cara a ganhar dinheiro com determinada coisa. Então, o que você vai falar? Olha, você está comprando isso aqui
Mas pensa que em pouco tempo você já vai estar recebendo muito mais do que você está adquirindo agora, do que você está investindo agora. E além de você investir muito mais, de repente se você parcela isso aqui, você antes de pagar a primeira ou a segunda parcela, você já está podendo quitar com esse investimento que você está tendo. Então você começa a mostrar que o que você tem resolve um problema que ele tem, entende? Mostrar que o teu serviço, o teu produto, aquilo que você está vendendo, desconstruir, na verdade, o que ele tinha na mente dele. Às vezes ele não tinha ainda essa concepção, essa noção, e você vai mostrar que o que você está fazendo vai resolver um problema, vai ajudá-lo a melhorar uma condição que ele estava, vai ajudá-lo a conquistar o objetivo dele, enfim, o teu produto ou o teu serviço, ele com certeza ele resolve um problema da pessoa, tá? E você tem que deixar bem claro então quais são os seus benefícios. Qual a melhor maneira de fazer isso então? Fazendo perguntas e ouvindo. Achou o verdadeiro motivo do porquê ele está falando aquilo, aquela objeção? Aí você vai argumentar contra esses verdadeiros motivos. Beleza? Agora, eu gostaria de fazer uma coisa muito legal aqui com vocês. Deixa eu ver se eu fiquei faltando alguma coisa aqui. Não, é isso mesmo. A primeira parte é essa mesmo. Depois eu quero falar aqui 3 passos que eu preparei, ou 3 elementos que fazem parte de uma boa negociação. É claro que assim, eu peguei 3 principais, mas podem existir outros e existem até outros, tá? Mas eu quero que fique claro e simples esse assunto para você. E a primeira parte de uma boa negociação, ou o primeiro elemento, é a conexão. Eu acho que isso tem que ser a coisa mais importante dentro de uma negociação. Se uma das partes eles tentam se impor demais, se uma das partes está desconectada com a outra parte, um fazendo jogo duro demais, sabe, fica um clima tenso. Quando esse clima tenso ele é um clima desfavorável para que uma negociação ou um processo de venda aconteça. A grande sacada aqui, eu acredito que você como profissional é saber criar essa conexão, essa sintonia, essa harmonia, para que a pessoa ali o teu cliente que você está mostrando o teu serviço, o seu produto, ele já se incline a realmente fazer o que você está querendo. Por quê? Porque ele se identificou com você, ele entrou numa mesma sintonia e ele sentiu o que a gente chama lá no processo de venda, que é o mais importante, confiança para comprar de você. Tá bom? Então, essa conexão, como que se faz essa conexão? Tem uma palavra um termo que a gente aprende lá em PNL, Programação Neurolinguística, que chama rapport. É uma palavra francesa e eu acho o máximo o sentido disso. Rapport é você entrar nessa sintonia que a gente está argumentando. E como que você pode fazer isso? Você pode modelar o teu cliente. Então, o que seria essa modelagem? É você entrar na mesma frequência que ele. Se ele está mais apreensivo, se ele está um pouco mais restrito, se ele está um pouco mais intimidado, se ele está um pouco mais reservado, se ele fala baixo, se ele fala devagar, se ele respira fundo, se ele se expressa muito ou se ele se expressa pouco. Você vai perceber as características de comportamento do seu cliente para que você possa se igualar a ele ou se aproximar ao mesmo ritmo, à mesma frequência que ele está. Isso é o máximo. Você pode, eu não gosto de usar o termo imitar, mas, por exemplo, se você está conversando com o cliente ele é menos expressivo, ele fica com as mãos na mesa enquanto fala. Se quando você for falar, você começar a fazer assim, tocar nele, ele vai se intimidar e essa conexão que você está buscando não vai acontecer. Então, se ele é mais sério, é importante que você também se porte como ele está se portando. E tente enxergar essa frequência dele, a respiração, os ombros, a maneira de falar, e aí você busca se adaptar a isso e também haja como ele está agindo nessa negociação. Ele vai o que nesse momento?
se identificar com você porque você se parece com ele e ele vai se sentir mais à vontade. Ele se sentindo mais à vontade, se identificando e tendo mais confiança em você, porque você não é diferente e você é algo que ele espera mesmo de você, porque você é parecido com ele, ele tem mais uma propensão, uma disposição a fechar um negócio com você. Então isso é muito importante. Às vezes é uma pessoa que fala mais alto, uma pessoa que ri, faz mais brincadeiras, e é importante que você leve esse clima descontraído para você também. Então, se a pessoa é mais descontraída, mais à vontade, tudo não vai ficar tudo formalzão lá, todo sério, tudo comportadinho porque você é o profissional. Não, às vezes seu cliente ele está mais à vontade, está mais relaxado, ele senta mais à vontade na cadeira e você repete não os movimentos em si, que também podem ser repetidos, mas cuidado para não ficar um espelhozinho fazendo tudo que o outro faz, aquele sombra, né? Não, mas imite o comportamento dele, né? Se espelha esse comportamento. Então ele está sentado mais relaxado, ele está mais à vontade, e aí você também se sinta mais à vontade, busque essa conexão. Isso é muito legal. Eu já tive experiência disso estar acontecendo numa reunião, que no começo eu comecei a buscar trazer esse comportamento do cliente para mim também, e aí eu me expressava como ele também se expressava. E com o tempo a reunião foi durando e eu me liguei, falei, nossa, estou esquecendo, né, de ver como que ele está. E enquanto eu, no começo da reunião, ficava imitando os gestos dele, né, a gente estava em pé, então ele fazia alguns movimentos e eu buscava fazer esses movimentos também. Quando eu esqueci, e eu acho que eu estava com a mão na cintura e outra mão abaixada, aí eu falei, vou olhar para ele para ver como que eu devo, né, para criar de novo aquela conexão. Aí ele estava com a mão na cintura e outra mão abaixada, porque essa conexão ela fica tão forte que depois de um determinado momento as pessoas vão ficando nessa mesma frequência e você começa a conduzir. Então você começa a conduzir, a partir do momento que ele sentiu essa confiança, essa interação com você, você começa a conduzir a reunião. E isso vai te dar um poder muito grande de persuasão ali para você fechar um negócio, tá bom? Uma boa negociação, fazer uma boa negociação. Então você quebra essas barreiras que normalmente existem dentro de uma negociação. As pessoas ficam apreensivas, querendo sempre buscar os seus próprios direitos, já cheio de argumentos, cheio de objeções ali. E quando você faz isso, a pessoa se sente mais à vontade e fala, não, mas eu confio, vou fazer do jeito que ele está falando. Tá? Beleza? O segundo é empatia. É muito importante a empatia e eu colocaria assim, ó, empatia e conscientização. Por quê? Porque esse processo de você perguntar e ouvir atentamente o teu cliente, ele vai expor ali os motivos dele, né? Como a gente comentou anteriormente. E aí você vai entendê-lo, você vai compreendê-lo. Tem uma palavra muito importante que é muito boa nos relacionamentos quando você diz assim, eu te entendo, eu compreendo o que você está passando. Essas são palavras poderosas. Então ele explicou o motivo, eu falei, eu entendo. Aí você vai usar o seu argumento, que eu chamo aí então de conscientização. Mas se você, já que você está buscando por isso, você está passando por isso, será que isso aqui não faria sentido para você nesse momento? E aí a pessoa começa a pensar. E aí você vai, né, usando o argumento com base naquele motivo que ele trouxe para você. Então, se colocar no lugar da pessoa e às vezes até confirmar com ela realmente é um momento difícil, é uma situação delicada, tal, a pessoa se sente confortável, ele está me entendendo. Aí você vai argumentar. Quando ele argumenta, ele não vai entender que você está querendo vender ou conduzi-lo a uma venda ao fechar o contrato. Ele vai entender que você está se importando. Por quê? Porque você realmente se colocou no lugar. E às vezes você fala, se realmente isso aconteceu, você fala, eu já passei por isso. Eu sei como é que você está se sentindo. Você sente assim, assado. Mas sabe, quando eu passei por tal coisa, quando eu tomei a coragem e fiz isso e isso, minha vida mudou nesse sentido. E você está tendo oportunidade com base nisso que eu estou te oferecendo. Então, olha que interessante. Você consegue, então, conduzir essa negociação de uma maneira muito mais interessante e a teu favor quando você se coloca no lugar da pessoa, tá bom? E a terceira dica é buscar o ganha-ganha. Eu acho muito importante que toda
toda negociação ou todo relacionamento, qualquer relacionamento, seja profissional ou não, deva haver um ganha-ganha. O que é o ganha-ganha? É as duas partes desse relacionamento saírem beneficiadas com esse relacionamento. É muito ruim quando só uma parte quer ganhar, só uma parte não quer sofrer prejuízo. Então o que acontece? Um relacionamento de ganha-perde vai fazer, se você pode até ganhar a primeira vez, mas não vai voltar, aquela pessoa não vai voltar a te procurar. Quando ela entende que ela saiu no prejuízo, ela não volta mais atrás de você. Mas quando você ganha, outra pessoa ganha, os dois se sentiram beneficiados com aquela negociação, isso vai sempre voltar a acontecer, essa negociação vai sempre voltar. Então, mesmo que você não ganhe como você gostaria, mas você ganhando e aquela pessoa também ganhando, você vai voltar a ganhar em outros momentos. Melhor do que você ganhar muito nesse momento e a pessoa sair prejudicada e nunca mais você fechar negócio com ela, do que você vir a sempre estar ganhando com esse relacionamento profissional aí, com essas negociações profissionais ou essa negociação entre você e o teu cliente. Beleza? Vamos só recapitular aqui as três coisas. Criar 3 elementos para uma boa negociação. Criar conexão, ter empatia e conscientização e buscar o ganha-ganha. Beleza? Simples, né? Agora, eu gostaria de finalizar esse vídeo dando uma técnica muito interessante aqui que eu aprendi sobre negociação, que chama modelo de negociação turco. Imagine comigo uma situação. Você vai colocar o valor do teu serviço para o seu cliente e antes de você formular esse valor, antes de você chegar ali para o teu cliente, você já tem um valor estabelecido, né? Mas na hora de você estabelecer esse valor, pensa no seguinte, pensa em 3 valores. Qual seria o valor ideal, o preço ideal do seu serviço ou do seu produto? Depois, qual seria um preço aceitável, um bom preço para ele, um pouco mais abaixo, né? Abaixa ele um pouquinho, qual que seria o ideal, perfeito. Nossa, eu gostaria que meu cliente fechasse nesse aqui. Então tenha esse valor, claro. Mas se de repente na negociação tiver que fechar um pouco mais abaixo, qual que eu ainda aceito fechar, que também seria bom? Que eu não ganho tanto, mas eu ainda saio ganhando. E o terceiro, que seria o mínimo, que menos que aquilo você não fecharia negócio nenhum, mas que também é um preço que você não sai perdendo, que você não tem prejuízo e que para você também é interessante. Não é o ideal, não é o excelente, mas ele também é bom. Talvez esse último seria o valor justo, seria um valor justo. O ideal, todos esses, tanto o ideal quanto o bom, ele também é um valor justo, porque não existe um valor justo no sentido assim, ó, eu posso colocar o valor que eu quiser porque eu estou vendendo a transformação, eu sei o quanto que aquele cliente ele vai ser impactado pelo meu serviço, pelo meu produto, beleza? Então se o valor de mercado aí é 2.000, você está querendo colocar 5.000, não tem problema, eu acredito que é justo. Por quê? Porque você está consciente da transformação que você está gerando. Agora vale do seu cliente se realmente ele entendeu essa transformação e está disposto a pagar por isso. E se essa transformação que você faz, nenhum outro vai fazer para ele. E aí você pode colocar 5.000, 6.000 no que o mercado está cobrando 2 facilmente. Tá bom? Mas vamos entender então, e eu vou colocar uma situação real para isso ficar mais claro na sua mente. Imagina um valor de um serviço seu, seja um processo de psicologia, um processo de coaching, um tratamento, seja dentário, sessões de consultorias com um nutricionista, periódicas, ou um projeto de arquitetura, enfim, entendeu? Então adapte isso que eu vou te falar para o teu negócio. Vamos supor que seria um serviço seu de 2.500. Você imagina assim que o preço ideal daquilo ali seria 2.500. Preço legal, pô, eu gostaria de fechar esse projeto por 2.500. Mas um preço também muito bom seria de 2.200. Agora, menos que 2.000 eu não fecho, porque até 2.000 eu ainda tenho lucro, eu ainda me disponho a fazer, eu não tenho nenhum tipo de prejuízo. Então, também me interessa. Então, eu tenho 3 preços, 2.500, 2.200 e 2.000.
Por quê? Porque durante a negociação, lembra que o negócio é ganha-ganha? Você vai dar o primeiro preço. Ó, 2.500 para eu trazer tal e tal transformação para você e resolver esse problema. E aí pode ser que a pessoa, na hora, já fale assim, não, tá ótimo, vamos fechar aqui, eu entendi o valor disso, 2.500, então toma, vou pagar à vista, vou pagar parcelado, aí vocês combinam. Mas pode ser que ele feche na hora, mas pode ser que ele não feche, aí vem um impasse. Por que que ele não fecha? Se está caro, se é isso, aquilo, aí você vai perguntar, ouvir e argumentar, correto? Mas aí você entendeu que o motivo dele é real, ele realmente não tem aquele valor, ele quer muito, ele te valoriza, ele fala, não, eu quero mesmo, você é um cara fera, eu quero fazer isso com você e tudo, só não tem esses 2.500 agora, o que você pode fazer para mim, que condição que você faz para mim? E aí você pode dar o segundo preço. Olha, faço então, para o teu caso, R$2.200. Você paga à vista, por exemplo, de repente você dá a condição de parcelar por 2.500, mas o outro você faz à vista. Mas aí o cara vai lá e fala, ó, deixa eu te contar a real, essa situação que eu estou passando assim, eu tenho condições hoje, por mais que eu sei que vale mais, mas eu tenho condições de te pagar 1.800. Aí você vai falar, como você já tem os seus 2.000 na mente, você vai falar assim, olha, eu entendi, sim, você realmente está passando por isso, eu sei que você quer, você é um cara muito massa, tal, entendi o teu lado, mas o que eu posso fazer para você no momento hoje, para te ajudar especificamente para você, é o valor de R$2.000. E aí você pode falar que esse é à vista ou não é, mas aí a questão de forma de pagamento, você fica à vontade para definir com o teu cliente, porque você tem que saber qual que é o melhor. Eu só quero que você entenda esses valores. 2.500 é o ideal, 2.200 seria bom também, muito bom, e 2.000 tá ok, tá justo, tá dentro do valor de mercado, tá legal, não estou levando prejuízo, beleza. Por que acontece isso? A pessoa vai... se ela continuar chorando para 1.800, 1.900, você não fecha. Você sabe até onde você pode ir. Mas se de repente ela fala, não, então beleza, então vou me esforçar um pouquinho, e a gente fecha nos 2.000, tá bom? Tá bom. Ficou bom para quem? Para todo mundo. Ele não pagou 2.500, que realmente vale a tua transformação e a solução do problema da vida dele, que você vai entregar. E ele não pagou 1.800, mas ele pagou 2.000. Então ele pagou R$500 de diferença. Olha que interessante. Então a pessoa vai ficar satisfeita que ela conseguiu um desconto, você vai ficar satisfeito porque você vendeu, fez uma negociação ali e os dois saem ganhando. Agora, o que aconteceu comigo já muitas vezes, vou supor que nessa mesma condição, eu tive um projeto lá que eu falei, não, é 2.500. Aí a pessoa já de cara falou assim, porque normalmente o cara quer jogar, o teu cliente vai jogar bem mais abaixo, né? Então fala assim, ó, vamos fazer o seguinte, aí ele vai dar a desculpa dele e vai falar assim, ó, 2.000, vamos fechar em 2.000? Vamos fechar em 2.000? E ao invés de você falar, não, tá ótimo, eu já estava imaginando isso mesmo, né? Lógico que você não vai deixar isso explícito, mas você vai falar, olha, você consegue fazer o pagamento disso à vista? Ou então, né, antes de chegar mesmo a falar isso, você fala, ó, realmente é um valor bem mais abaixo do que eu estou te pedindo, do que vale a transformação que eu vou te entregar. Mas para você, para que a gente continue em outros projetos, para que você saia satisfeito, para que, né, a gente continue nosso relacionamento aí profissional, eu faço sim por esses 2.000. Agora com uma condição, você faz isso à vista, entendeu? Só para não ficar muito fácil. Então a pessoa também vai sair satisfeita, você também vai sair satisfeito. E aí você dá uma plausibilidade do porquê que você está acatando aquela condição da pessoa. E se quiser tentar os 2.200, na hora que ele jogou os dois, talvez role também. Então faça na negociação do modelo turco, você tem esses 3 parâmetros para você utilizar durante uma negociação. Mas é muito importante você saber qual é o teu limite. Dali você não passa. Porque se você não tem isso, e com base na precificação que a gente falou aqui em gestão de negócio, você tem que precificar o mínimo ali para que você tenha lucro. Quantas vezes eu já não baixei para baixo desse mínimo aí, para não perder o cliente, e aí eu fechava para pagar alguma conta, alguma coisa, o que acontecia? Tinha que trabalhar
insistentemente naquele projeto, me acumulava de clientes entrando dessa maneira e ganhava muito pouco para trabalhar muito, me via sobrecarregado, cansado e o meu escritório parece que nunca fluía. Eu estava cheio de clientes ali, tinha vários projetos trabalhando ao mesmo tempo, porque entra clientes novos e tem projeto antigo que você ainda está resolvendo. Então aquele negócio acumulava e eu ficava mal ali, realmente estressado, tendo que trabalhar horas extras para ganhar muito pouco. Por quê? Porque eu não tinha esse mínimo e nem sabia dessa estratégia durante bastante tempo aí do meu escritório. Depois que eu comecei a fazer isso, as negociações ficaram sempre nesse modelo ganha-ganha e fica muito bom, muito melhor. Tá bom? Então é isso, eu acho. Ah, e deixa eu te dar a última dica para a gente fechar, porque isso aqui é muito legal, muito importante. A gente está falando aqui de o cliente ter fechado em 2.000, né? Mas e se ele fecha em 2.500? E se ele fecha em 2.200 e para você 2.000 é um bom valor? Sabe o que você vai fazer? Com a diferença, vamos supor lá, você vendeu por 2.500, mas 2.000 já é um bom valor para aquele projeto ou para aquele teu serviço. Essa diferença do ideal para o mínimo, que é os R$500, o que você vai fazer? Você vai entregar algo a mais para o teu cliente. Porque aquele dinheiro não é o que vai te faltar. Você não precisa ficar desesperado por ter um lucro gigantesco naquela venda. Não. Se já está além do que você precisava, pega esse que está além e faz alguma coisa a mais, surpreende o teu cliente, pega aqueles R$500 e pensa o que você pode fazer para surpreender o teu cliente. É alguma coisa a mais, é uma sessão a mais que você vai dar para ele, é um livro que você vai comprar, é uma coisa, não sei, é um serviço a mais que não estava incluso, mas você resolveu incluir, porque era um serviço de R$500 ali aproximadamente, e aí você inclui e o cliente fica surpreso, fala, nossa, Adriano, que massa, cara, você fez mais do que você combinou. Legal, né? Isso surpreende o cliente, faz com que ele te indique e volte a comprar de você. Se ele fechou em 2.200, pega esses 200 a mais, faz alguma outra coisinha também, surpreende teu cliente, mas tenha sempre isso. O ideal, o bom e o mínimo, é que você não saia no prejuízo aí. E a diferença que você conseguiu fechar, surpreenda o teu cliente. Beleza, gente? Então essa é a dica e a nossa aula de hoje sobre negociação. E espero vocês na aula 5 de amanhã, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, até mais.